Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós viemos aqui hoje falar um pouco sobre as vitaminas, em especial sobre as vitaminas B6 e B7, que são participantes do complexo B. Tá, vamos lá. Para iniciar um pouco a falar sobre as vitaminas B6 e B7, a gente precisa primeiro entender o que são vitaminas. Tá? E o que são vitaminas? Elas são compostos orgânicos que, ou seja, elas são produzidas por organismos vivos, só que não por nós, e elas atuam de maneira muito importante no nosso organismo como reguladora de funções. Entre elas, nós temos regulagem de obtenção de energia, regulação de processos enzimáticos, regulação de absorção de alguns nutrientes, entre outras coisas. E como nos alimentos elas não se apresentam em grande quantidade, então, a gente consome elas em pequenas quantidades e elas também não são necessárias em grandes quantidades no nosso corpo, são necessárias em pequenas quantidades. Lógico que cada vitamina vai precisar, são quantidades diferentes, mas em geral é bem baixo, assim, esse. Como eu falei, elas atuam nos processos enzimáticos, atuando como coenzimas, é, que vai ter o papel de ativar ou inativar uma enzima. Então, sem essas vitaminas, a gente não consegue realizar esses processos enzimáticos e consequentemente, eles se tornam inviáveis no nosso corpo ou muito lentos, o que pode trazer diversos malefícios, como vamos falar mais à frente. Elas não são digeridas, ou seja, como os grupos que a gente conhece de carboidratos, proteínas e lipídios, eles são quebrados para ser absorvidos. Isso não acontece com as vitaminas, porque elas são moléculas muito pequenas, então elas já são absorvidas junto com a água e com sais minerais do nosso corpo. E elas não são energéticas, elas atuam no processo de. Elas fazem suporte no processo de obtenção de energia, mas atuar diretamente como a molécula que vai ser quebrada para obtenção, não. Elas, como eu falei, elas não são produzidas pelo nosso corpo, com exceção da vitamina K, que ela é produzida pelas bactérias do nosso intestino, e a vitamina D, que pode ser obtida através da radiação solar, que se a gente pegar 5 minutinhos de sol, mais ou menos assim por dia, dá para sintetizar essa proteína. E como a maioria delas que eu falei não são produzidas pelo nosso corpo, a gente precisa ingerir essas proteínas de alguma forma. E isso pode causar tanto avitaminoses, que é quando a gente ingere poucas vitaminas, o que é muito comum na infância, ainda dentro do útero da mãe, quando a mãe não ingere vitamina suficiente, já pode trazer alguns malefícios, e ainda mais na infância, quando você está crescendo, que precisa de um grande número de processos gerando lá dentro para a criança crescer, na falta dessas vitaminas também causam diversos malefícios. E também o contrário, que são as hipervitaminoses, que acontecem hoje, sobretudo no consumo de muitos suplementos vitamínicos, que eles podem trazer sobrecarga do nosso rim, sobrecarga do nosso fígado e fazer com que o papel dessa vitamina no nosso corpo meio que sofra meio que um bloqueio, porque, por exemplo, vamos supor que uma vitamina seja importante para a manutenção do cabelo, o cabelo ficar mais forte, mais brilhoso, entre outras coisas. O excesso dessa vitamina pode ser que ocorra o inverso, o cabelo na verdade fica mais fraco, mais quebradiço. Como eu falei, as vitaminas são necessárias em pequenas quantidades, então o excesso também é perigoso. E falando um pouco mais sobre as divisões assim das vitaminas, elas são divididas em dois grandes grupos, que são o grupo lipossolúveis, no qual elas apresentam baixa polaridade, como é evidenciado aqui nessa molécula de vitamina D, qual ela tem vários carbonos e hidrogênios que é, apresentam baixa polaridade, interagindo mais com as gorduras do nosso corpo. Então, elas vão ser armazenadas e também vão ser absorvidas através da gordura. E que são as vitaminas K, E, D e A, e as vitaminas hidrossolúveis, que, como exemplo aqui, dessa vitamina do complexo B, ela tem várias hidroxilas e por isso ela consegue ser absorvida mais facilmente e interagir com a água. Então, ela é absorvida através da água e interage com a água. E exemplos temos as vitaminas do complexo B e do complexo C. Agora vamos focar realmente nas vitaminas do complexo B, na B6 e na B7, começando com a história da B6. A B6
como eu falei, há bastante tempo já se conhece que algumas moléculas têm importância vital na nossa saúde e nas doenças que a gente vai desenvolver. Então, estudando um pouco mais sobre isso, esse pesquisador chamado Paul George, ele estudava ratos, principalmente como os alimentos interagiam nos sistemas desses animais. Então, ele dava demais um alimento para esse rato, ou tirava, deixava ele em grandes quantidades sem se alimentar, para ver o que acontecia, se geraria alguma doença, se geraria alguma reação. E a partir disso, ele conseguiu isolar inicialmente a riboflavina de fermento biológico de padeiros, e aí ele começou a administrar só a riboflavina nos ratos, e ele percebeu que eles tiveram um aumento da massa corporal, eles ficaram mais gordos. E aí, o que aconteceu? Apesar deles ficarem mais gordos, eles começaram a desenvolver uma doença chamada pellagra, na qual eles tinham confusão mental, eles começavam a ter diarreia, vômito, e aí ele associou isso à falta de alguma coisa no corpo dos ratos. Só que interessante que quando ele adicionava esse mesmo fermento biológico sem a riboflavina, ela, os ratos conseguiam não ter pelágia, mas os ratos também não engordavam. Então, ele acabou associando esse fato de não dos ratos consumirem isso do fermento e não terem pelágia com alguma molécula ali. Foi assim que ele, estudando um pouco mais, conseguiu isolar a vitamina B6, que é a responsável pelo fator antipelagra. Agora, falando um pouco mais sobre como obtemos a molécula da vitamina B6, ela pode ser encontrada dessas três primeiras formas aqui: a piridoxina, piridoxal e piridoxamina, sendo que elas vão se diferenciar pelo grupo funcional que vai estar ligado a essa parte principal. Quando o nosso corpo absorve essas três moléculas, ele vai convertê-las para a sua forma ativa, a piridoxal 5-fosfato, que também é conhecida como PLP, na qual ela vai ser fosforilada e adicionada ao grupo da piridoxal, caso ela seja uma piridoxina ou piridoxamina. Ela vai apresentar inúmeras funções, sendo que ela é uma coenzima, vai desempenhar papel importante para cerca de 100 enzimas que catalisam reações químicas vitais para o nosso organismo. Dessa forma, a vitamina B6 vai ser importantíssima para o nosso corpo. Algumas dessas reações estão ligadas ao metabolismo de aminoácidos, como, por exemplo, a transaminação. Aqui a gente tem uma molécula de aminoácido comum, aqui do canto esquerdo a gente tem um grupo funcional amino, na qual ele vai ser retirado e vai ser adicionado um grupo cetona. Esse grupo novo formado ele vai ser utilizado como combustível para processos metabólicos. Também vamos ter a descarboxilação, na qual vai ser retirado esse grupo funcional carboxila e o grupo que formou ele vai ser utilizado na síntese de neurotransmissores, que podem ser serotonina, norepinefrina e histamina. A vitamina B6 ela também vai ser importante na formação da hemoglobina, já que ela pode ter essa capacidade de levar junto com ela as moléculas de CO2. Vai ter também uma função importante na regulação dos hormônios, tanto os masculinos quanto os femininos, sendo que ele pode se ligar à testosterona e ao estrogênio, fazendo com que eles tenham a sua capacidade diminuída. Dando continuidade ao papel da vitamina B6, ela tem um papel importantíssimo na formação dos neurotransmissores, né, na dopamina, serotonina, acetilcolina e GABA. Tem papel importante também no metabolismo dos aminoácidos, né, na formação dos músculos e enzimas, e também do nosso sistema imunológico, né, onde vai proteger o nosso corpo contra infecções. A carência dessas vitaminas pode pode causar problemas, né, principalmente problemas psicológicos, porque vai gerar fraqueza, insônia, irritabilidade,
gera também convulsões, depressão e uma doença chamada, né, pellagra. Porque se a vitamina B6, né, ela tem um papel importante na formação desses neurotransmissores, então esses neurotransmissores vão ter papel importante, né, vai ter papéis importantes na atuação do nosso sistema psicológico, principalmente, porque se eu não absorvo a vitamina B6, então eu vou ter problemas, né, no sono por conta do GABA, posso ter problemas psicológicos, né, por conta da serotonina, eu posso ter dificuldade no meu processo de aprendizado por conta da acetilcolina. Então, de fundamental importância essa vitamina B6, principalmente para o sistema, para a nossa saúde mental também. A vitamina B6, ela está presente, né, na maioria dos alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, nas carnes, nas vísceras, nos alimentos folhosos verde escuro, nos legumes, e ainda que não consumimos esses alimentos, né, no dia a dia, podemos também optar por suplementos também, para que dessa forma possamos absorver essa vitamina B6, que é tão importante e essencial para a nossa saúde. Aí, continuando, falando um pouco mais sobre a história da vitamina B7, como eu tinha apontado de início, esse senhor aqui, chamado Paulo George, que ele também era pesquisador, ele descobriu três vitaminas do complexo B, juntamente com esse senhor aqui, que é o Dan Burke, só que eles não trabalharam juntos, só que eles estavam estudando sobre isso, e acabaram chegando aos mesmos resultados, só que com nomes diferentes. Então, eles, como eu falei, trabalhavam com ratos, e esses ratos, no caso da vitamina B7, eles começaram a alimentar eles com clara de ovo para ver o que acontecia com esses ratos. Eles viram que eles ficavam doentes, porque, lógico, eles estavam meio que num processo de hipervitaminose da vitamina B7, então eles começaram a ter umas disfunções motoras, os ratinhos começaram a ficar bem mal mesmo. Então, eles estudando mais um pouquinho, conseguiram isolar a molécula responsável por causar isso, que no caso era a molécula da vitamina B7, que foi apelidada inicialmente de vitamina H, mas depois, com os posteriores estudos, tudo mais, viram que ela se parecia mais na atuação com as vitaminas do complexo B, então ela ficou como B7 e não como vitamina H. Essa daqui é a forma estrutural da vitamina B7, que também é conhecida como vitamina H ou biotina. Pode passar. Ela vai ter inúmeras funções a realizar. Ela pode ser utilizada como cofator de várias enzimas carboxilases. Ela vai atuar no metabolismo de carboidratos, no metabolismo proteico, na síntese de aminoácidos e de purinas, que são bases nitrogenadas que compõem o nosso nucleotídeo, e também na transaminação de aminoácidos, assim como as vitaminas B6 podem fazer. Eles vão atuar também nos metabolismos de lipídios, sintetizando ácidos graxos. Além disso, ele vai estar presente em processos biológicos, como a manutenção de níveis de glicose no sangue, aqui como a gente pode ver. E também na composição de cabelos e unhas, deixando eles mais bonitos e mais resistentes. Essa molécula ela vai estar envolvida principalmente na ação de 4 carboxilases diferentes. A acetil-CoA-carboxilase ela vai catalisar a ligação de bicarbonato a um acetil-CoA-carboxilase para formar o malonil-CoA e na síntese de ácidos graxos. O piruvato-carboxilase ele vai estar envolvido na gliconeogênese. O metilcrotonil-CoA carboxilase ele vai catalisar uma etapa essencial no metabolismo da leucina. Já o propionol-CoA carboxilase ele catalisa passos metabólicos de aminoácidos, colesterol
e ácidos gordos. Dando continuidade com a vitamina B7, assim como o Gabriel falou, né, ela vai deixar nossos cabelos bonitos, nossa pele bonita, por conta do seu papel, né, também do seu papel importante na produção de proteína, né, que vai ser essa proteína que vai fortalecer as unhas, cabelo, né, importante também para a saúde da pele. E além disso, ela vai ter papel essencial também no processo energético, né, que ela vai garantir a energia das células. Então, a carência dessa vitamina vai gerar queda de cabelo, conjuntivite, dermatite, né, nas áreas dos olhos, boca e nariz, por conta que essa proteína, por conta da ausência da vitamina B7, então essa proteína não vai estar atuando no seu papel, então vai gerar esses sintomas, né, na nossa pele, para o cabelo, na saúde. E também vai gerar insônia, ou perda de apetite e dificuldade no controle muscular também. As fontes alimentares, né, onde a gente pode encontrar essas vitaminas B7 em peixes, ovos, sementes, leite e carne. E é isso. A gente aqui tá as referências, mas a gente também vai deixar na descrição. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchauzinho. Tchau.